Então, vamos lá. Nesse projeto a gente vai usar portas, tá? E tem um conceito no AutoCAD que é o conceito de blocos, que é para você aproveitar pedaços do desenho que se repetem em outros lugares, tá? E portas, eu vou fazer aqui 3 portas para a gente ver como é que funciona esse tema de fazer blocos, criar 3 blocos de porta. Uma de 80, uma de 70 e uma de 60, todas de abrir, certo? Isso vai adiantar um pouco o trabalho. Existem várias maneiras de trabalhar com blocos. Eu vou mostrar aqui um que eu acho que vai ser mais útil no longo do curso, que é você desenhar, fazer um desenho nessa tela mesmo e você transformar ele em um bloco, esse desenho em um bloco. Então, eu desenho uma linha horizontal com orto ligado, tá? F8, ligado, para ele desenhar só na horizontal. Vou fazer um offset de 0,15 aqui, que vai ser o padrão de parede que a gente vai adotar. E vou desenhar a minha primeira porta daqui. Eu vou desenhar com uma linha, L Enter. Coloquei a linha aqui, dei trim aqui e aqui. E aqui eu vou dar um offset de 80, que é a abertura da porta. Então tá aqui, ponto 8. Foi para cá e dá um trim aqui no meio para cortar essa abertura, tá? Bom, isso aqui está desenhado em alvenaria. A minha folha de porta, ela vai estar no layer de esquadria cortada, que é esse aqui, ArcESC CT, tá? E vou desenhar meu retângulo. Eu chamei o comando pelo REC, pelo atalho REC, pode ser chamado aqui em cima também, ó, como retângulo aqui, nesse ícone aqui. Posiciono aqui meu mouse e ele começa a me dar as medidas, tá? Se não aparecerem as medidas, eu tenho que ligar um negócio chamado Dynamic Input, que o atalho é o F12, para abrir ele. Então aqui, ponto 03 como espessura de porta, tab para ir para outra medida, ponto 8, está aqui desenhada a minha folha de porta, certo? Bom, além disso, eu vou desenhar o arco de abertura da porta. O arco eu vou pegar por aqui, ó. Eu vou usar essa estrutura de arco aqui, Start Center End. Tá? Ele vai pedir primeiro o ponto inicial do arco, depois o ponto central, depois o ponto final. E aqui eu tenho que me lembrar que o desenho do arco ele é sempre no sentido anti-horário, tá? Então esse aqui vai ter que ser meu primeiro ponto e esse daqui, do cantinho da porta, vai ter que ser meu segundo ponto, tá? Então tá aqui, ele tá o ponto inicial, tá esse aqui. Aqui o meu ponto do centro é esse de cá. E o meu ponto final é esse daqui da porta, tá? O arco fica passando um pouquinho aqui da porta, não tem problema isso daqui no desenho. Ele pode ficar assim, não vai ter problema nenhum. E eu troco ele para um layer de simbologia ArcSimb 01, tá? 01 é porque ele está na pena mais fraca, tem alguns elementos de símbolo que vão estar na pena mais forte. Ok? E agora eu vou desenhar a soleira na linha de piso. É muito comum você ter uma soleira entre dois ambientes. E aqui eu não vou me preocupar, ó, e posso desenhar essa linha daqui passando pela folha da porta, ó, essa linha aqui indo aqui inteira. Porque a pena mais grossa, que é a da porta, vai se sobrepor à pena mais fina, que é a da soleira, que está no layer de piso, tá? Saiu de novo, voltou aqui. Que é a soleira que está no layer de piso. Vamos esperar o projetor voltar a funcionar. Voltou. Aqui, tá? Então essa linha está passando, não tem problema. Essa outra linha daqui de baixo, tranquilo também, tá? Eu posso transformar isso daqui num bloco, para eu poder usar ele onde eu achar que devo, tá? O processo é o seguinte. O comando para criar um bloco é pelo atalho B. Ele fica B Enter, ele fica aqui em Insert, ó. E ele está aqui, ó, Create Block, tá? É esse daqui, Create Block, é esse aqui mesmo que tá. Ele vai me pedir algumas coisas.
A primeira é o nome do bloco, eu vou chamar ele de P80, com uma porta de 80. Ele vai pedir para eu selecionar objetos, ó. Eu vou clicar aqui e vou selecionar essa turma daqui, tá? Não vou selecionar a parede, selecionei esses cantinhos aqui. Poderia não selecionar também, mas selecionei esses cantinhos aqui da parede. Tá ok. Aqui eu vou dar Enter para sair dessa seleção de elementos, tá? Aqui, ele está aqui em blocos, ok? E outra coisa é que eu vou transformar isso numa parte do desenho que eu vou poder inserir em qualquer lugar da minha planta. E eu tenho que definir, isso aqui é mega importante para um bom bloco, qual é o meu ponto de inserção. Qual é o ponto que eu quero usar para quando eu clicar, qual é o ponto do bloco? Quando eu clicar na tela, qual é o ponto do bloco que vai casar no lugar certo. E aqui eu vou dar esse pick point aqui, ó, e vou clicar nesse cantinho aqui, que é o que vai fazer mais sentido, tá? Para a gente inserir o bloco. Aqui eu estou com o meu bloco configurado. Se eu der um OK, ele vai ser criado. Ele tem algumas opções a mais. Essa parte aqui, Annotative, ó, só serve se você for criar um bloco de, por exemplo, que vai ser uma cota de nível, vai ser um elemento, um marcador de esquadria. Elementos que são de anotação. Isso aqui não vai fazer sentido para a criação de um bloco de um elemento construtivo, certo? A minha porta eu vou construir, então ela não é anotativa, eu não vou mexer nela aqui, tá? Isso daqui eu não vou me preocupar também, com esse negócio daqui. Ele tem uma outra configuração aqui, ó, que é converter esses elementos que eu selecionei no meu desenho para um bloco. Ele já vai ser um bloco. Eu vou deixar isso aqui ligado, tá? Eu vou deixar nessa opção aqui, Convert to Block. Aqui ele está em metros, tá ok para mim. E eu vou dar um OK, tá? Agora, ó, esse conjunto de objetos, ele é uma coisa só, tá? Ele é um bloco. Eu posso mover, posso copiar, posso espelhar, mas ele vai para uma coisa só. Eu não preciso ficar desenhando o bloco ponto por ponto, tá? Vamos dizer que eu quero inserir esse bloco nessa parede daqui, ok? Eu vou fazer... ele vai inserir aqui, ele vai inserir certinho, ó. Se eu botar ele do lado de cá, ele vai inserir certinho. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou marcar minha boneca, né, essa diferença entre o início da porta e essa parede aqui do lado, eu vou botar ela com 2 centímetros, que é o valor que é muito usado. 10 centímetros. Eu vou desenhar um círculo aqui, ó, uma medida auxiliar, com ponto 1. É nesse ponto que eu quero inserir meu bloco, tá? E aqui eu tenho, nessa aba aqui, Insert, ó, eu saí da Home, eu vi aqui Insert, eu tenho o comando de criação de bloco aqui, mas eu posso chamar ele pelo atalho B, eu chamei pela interface, não tem problema. E aqui eu tenho o negócio de inserir um bloco, ó. E aí ele vai me aparecer... Tá, ele vai aparecer o meu bloco de porta aqui do lado, certo? Eu poderia clicar nele e ele vai pedir para eu inserir. Mas ele vai aparecer ele aqui para inserir, eu posso botar ele aqui. Tá, não gostei de fazer por essa interface. Vou aqui apertar o I Enter, ó. Ele vai aparecer uma tela aqui para inserir meu bloco, tá? E esse meu bloco, ele está carregado nesse desenho que eu estou aqui, ó. Então, Current Drawing, eu tenho uma série de blocos aqui, esses anotativos, que a gente vai usar depois, então no template. Eu tenho esse elemento daqui, tá? Aqui, antes de clicar no meu bloco, aqui eu tenho alguns elementos que eu posso mexer. Ele vai pedir para... A escala, eu posso deixar ela assim, desmarcada. O ponto de inserção, ele vai pedir na tela, vai pedir para eu mostrar esse ponto na tela. A rotação, eu vou querer deixar marcada também. Vou querer indicar o alinhamento desse bloco na tela. Então, vou marcar esses dois dessa interface aqui, tá?
e vou clicar no meu bloco aqui. Para esses outros blocos de anotação, geralmente eu não vou, para muitos deles, eu não vou usar a rotação. Então, eu estou com esse objeto aqui, clico nele aqui, ó, e venho para cá. Meu ponto de inserção é esse, e minha rotação... como é que eu vou pegar ele aqui? Ele está de 90 em 90, né? Eu vou desligar aqui o F8 para ver se ele vai agora. Ó. Com o F8 desligado, ó, ele vai vir para cá. E eu vou pegar aqui esse meio, esse midpoint, ó. Pronto. Está inserido o meu bloco numa posição que eu ia levar vários cliques para desenhar um bloco nessa posição. Nessa posição aqui, ó, se eu fosse... Bom, tem uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui, que é o seguinte, ó. Essas linhas aqui estão passando, tá? Elas estão indo além. Eu tenho que cortar essas linhas de cá para elas ficarem só na abertura do meu bloco. Eu não vou poder ter essa linha de parede aqui passando, ok? Eu vou clicar aqui no comando trim. Ele não vai dar trim no objeto de bloco. Eu vou passar isso daqui. E ele fez o meu trim, ó. Ele não faz trim no bloco, mas fez nas paredes. Aqui eu acho que eu tenho uma parede que está um pouquinho errada, que é essa de cá, que ele pegou o trim pela folha da porta. Mas assim, aqui eu consegui inserir esse bloco no lugar certo, com todas as coisas já no layer certo, tá? O bloco, ele tem... Boa noite. O ideal seria que eu trocasse ele para o layer de esquadria, que é o layer de esquadria cortada, mas isso, na maneira como esse bloco foi construído, isso não interfere, tá? Isso não interfere no desenho dele. Então, me deu um trabalhinho a mais para cortar essas coisas daqui, e ele deu uma sobrinha aqui do lado, nessa parede aqui, que ela estava assim, ela ficou assim depois do trim, sai, isso, e eu quero ela assim, tá? Ela cortada assim. Essa é a ideia do bloco. Eu posso usar ele onde eu quiser, tá? Eu chegar aqui nessa parede aqui, eu quero colocar um bloco, eu posso marcar aqui o meu ponto de inserção antes com ponto 1. Eu vou aqui do lado, minha configuração para esse bloco vai ser essa. Para essa daqui eu não precisaria de rotação. Ele está aqui, cliquei no ponto e cliquei aqui, tá? Minha rotação vai ficar em 0 aqui, ó. Pega um ponto aqui, ele está aqui. E depois eu vou apagar esse círculo e vou dar um trim no meu objeto, ó. Trim. Ver se aqui funciona. Não vai funcionar do jeito que eu quero, não. Tá. TR. E aqui eu passei essa linha de cá, ó. Ele já cortou, minha parede está cortada aqui. Está cortada aqui certo. Está cortada aqui certo. E só nesse cantinho que ela está errada. Que é isso daqui, ó, que ela está. Eu tenho que puxar essa pontinha para cá, para ela ficar certa. Então isso aqui facilita muito a inserção de elementos repetitivos. Essa ideia de trabalhar com bloco, tá? Eu vou dar uma sugestão para quando a gente for fazer fachadas e cortes, a gente trabalhar, a gente transformar a planta em um bloco também, tá? Se eu quiser mudar alguma coisa do meu bloco, eu posso chegar aqui no meu bloco, ó, e eu tenho um comando que é o Block Edit. Ele deve estar aqui no Insert. O atalho dele é BE, Block Editor, ó. Eu seleciono o meu bloco, clico aqui, ele vai abrir aqui de novo, mostrando o bloco que eu criei, P80, eu dou um OK, e aqui eu tenho um editor de bloco. Aqui eu posso trocar eu posso mudar meu desenho completamente. Eu posso transformar esse meu bloco num bloco de 60 ou de 70 também. Se eu salvar ele com o mesmo nome, todo mundo vai ser alterado, tá? Mostrar uma coisa, essa maneira de configurar o bloco, ele está configurado para esse template, porque os layers, que as coisas estão associadas, são nesse template. Para um bloco mais complicado, que tem um bloco que tem elemento de vários layers, eu acho que essa é a melhor maneira de trabalhar, tá? Em blocos tem um negócio do layer 0 do AutoCAD, ó,
Se eu pego aqui, tem uma coisa no layer 0, essa minha porta agora está no layer 0. O layer 0 ele não deve ser usado para o desenho comum, mas ele tem umas características especiais, que eu vou mostrar aqui agora. Ó. Daqui do Block Editor eu vou sair e eu vou escolher salvar as mudanças do meu bloco P8. Ó. O que é que está acontecendo aqui? Esse meu bloco ele está inserido no layer de esquadria cortada. Então, tudo que tiver no layer 0, ele vai para a cor da esquadria cortada. Esse meu bloco está inserido certo. Esse daqui está inserido no layer de piso. E minha folha ficou com a pena do piso. Tá? O layer 0 ele serve muito para isso. É a coisa que é mais usada no layer 0. E é sempre bom você ter seus blocos organizados nos layers corretos, tá? Eu vou botar ele no arco de piso. Você pode fazer o bloco já no layer de piso mesmo, tá? Ou pode configurar ele ou já no layer... enfim, aqui eu estou deixando ele no layer 0. Eu vou ter que trocar meus blocos para o layer de ESC CT de esquadria cortada. Tem coisas mais avançadas de bloco. Eu poderia fazer um bloco só, que eu alterasse os parâmetros dele e ele virasse um bloco de parede, porta de 80, de 60 e de 70, mas esse é um uso mais avançado, tá? Disso daí. Então, essa a história, tá? Só lembrar aqui de uma outra coisa. Quando a gente tem uma polilinha, e a gente explode ela, ela passa a ser uma série de linhas, tá? Ela vai ser série de linhas. Se eu explodir um bloco, ó, dar o comando explode, aqui eu dei pelo atalho X, ele vira... Tá ruim, né? Vamos cá. Vamos desfazer aqui o que eu fiz, ó. Eu desenhei uma polilinha aqui, tá? E usei o comando explode, ele fica aqui. Explode essa caixinha. Ou a tecla X, Enter. Ele vai explodir. Ele explodiu e transformou a polilinha em uma série de linhas. O comando explode também serve para um bloco. Se eu explodo um bloco, ó, ele volta para os elementos originais nos layers que eles foram criados. Deixa de estar naquele layer do bloco geral e isso aqui foi para o layer 0, por exemplo. Ó. É um comando que a gente vai usar para fazer isso. Bom, a gente pode criar esses elementos de bloco para a porta. A esquadria, talvez, eu estou pensando em... Bom, esquadria a gente pode fazer assim, pode criar um bloco também. Eu posso mostrar para vocês. Mas basicamente aqui, o que é que está representado? Esse arco da porta, ele tá num layer de simbologia, ó, ArcSymb 1. Esse daqui, ele tem que estar no layer de esquadria cortada. Ele tá esquadria cortada. Tá ele aqui, foi. Tirar esse bicho daqui. E esses dois aqui estão no layer de piso, porque a soleira representa um elemento de piso, tá? A abertura da porta a gente vai botar... Tem escritório que vai botar a abertura da porta no layer de piso também. Não teria problema, tá? Só que a rigor ele não é um piso, ele não é um elemento construído. Ele só está numa pena, na mesma espessura da pena do piso. É só isso que acontece. Não tem problema também, mas é isso daqui. Eu aconselho que vocês, para treinar, criem a porta de 80, de 70 e de 60 e usem ela. Isso vai ser mais útil quando a gente for fazer corte e fachada. Tem várias metodologias de trabalhar. Eu vou trabalhar com uma que usa blocos para fazer isso daí. Ok? Vamos interromper.